Em tempos de tanto sincretismo religioso, onde é celebrada uma Páscoa com ovos de chocolate, ovos que supostamente são colocados por coelho, nós vamos falar um pouco nesse vídeo sobre a Páscoa no seu contexto original, o que compõe cada um dos elementos do famoso Seder de Pessa, ou jantar de Páscoa, qual é o simbolismo de cada um deles e qual é a lição prática que podemos retirar para as nossas vidas nesses dias. Bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. O primeiro elemento que precisamos conhecer é uma travessa onde são alocados esses elementos que compõem o Seder de Pessa. Essa travessa é chamada de Keará. E o primeiro elemento que é colocado nessa travessa é chamado de zeroa, que é um osso assado com um pouco de carne, em lembrança ao cordeiro pascual, que era sacrificado no templo na véspera da festa de Pessa. Zeroa quer dizer braço em hebraico, e lembra-nos do versículo: e nos tirou de lá o Eterno nosso Deus, com mão forte e braço estendido. Esse elemento nos faz refletir de que o Eterno é tão poderoso que tem a capacidade de nos retirar de qualquer circunstância de opressão. Não importa a circunstância que você esteja passando nesses dias, não importa a dificuldade que você esteja vivenciando, os braços do Eterno são poderosos para te retirar de qualquer circunstância, seja uma doença a qual você esteja desenganado pelos médicos, seja uma condição de opressão financeira, emocional ou familiar. O próximo elemento que nós vamos estudar agora chama-se Betsá, que é um ovo cozido com casca chamuscado no fogo, em lembrança à oferenda de Hagigá, que era sacrificada no templo na véspera de Pessa. O ovo é um símbolo de tristeza e lembra-nos da destruição do templo e, ao mesmo tempo, expressa a nossa esperança na reconstrução do templo. Esse elemento do ovo traz-nos à memória a esperança que dias melhores virão. Ainda que você hoje esteja vivenciando dias difíceis, circunstâncias contrárias, eu quero te dizer que se você tiver fé, se você buscar a face do Eterno, se você buscar fazer as coisas corretas, com certeza o Eterno se levantará ao seu favor e fará com que venham dias bons, dias de remissão, dias de esperança. Próximo elemento que nós vamos falar trata-se do Hazeret, que é uma alface romana que é meticulosamente inspecionada para termos certeza que não há nenhum tipo de verme, impureza. Ela será parte da segunda porção de maror, que são as ervas amargas, que vamos falar daqui a pouquinho. O próximo elemento chama-se Harozet, que são pastas de nozes e maçãs raladas misturadas com vinho, simbolizando a argamassa na qual trabalhavam nossos antepassados no Egito. Essa argamassa, essa pasta que simboliza a argamassa, melhor dizendo, ela tem a capacidade de nos trazer à memória todo o trabalho que foi feito pelos hebreus no Egito e que muitos deles pensaram que havia sido desperdiçado. Mas, segundo o sábio de Israel, houve uma restituição na saída do Egito, onde eles foram agraciados com tesouros, com ouros, pedras preciosas, que inclusive foi utilizado para construir o Mishkan, que foi o tabernáculo no deserto. Eu acredito que através desse elemento nós temos uma grande lição a aprendermos. Tudo aquilo que nos foi roubado no passado, tudo aquilo que aparentemente parecia ter sido perdido, se buscarmos a face do Eterno, se buscarmos fazer a vontade dele, automaticamente o Eterno tem o poder e a autoridade de fazer com que haja uma restituição sobre as nossas vidas e uma remissão de todo o tempo perdido. O próximo elemento chama-se Maror, que são as raízes fortes raladas, que também pode ser utilizada a alface romana, simbolizando a amargura da escravidão. Interessante que existe um contraponto entre a Páscoa celebrada nos nossos dias, com chocolate muito doce, e a Páscoa a qual o Eterno nos ordenou que deveria ser celebrada com ervas amargas. Essas ervas amargas tinham a capacidade de fazer com que o povo se lembrasse da época da escravidão do Egito e automaticamente expressasse gratidão pela libertação alcançada. Por isso houve essa distorção para nos tentar distanciar de um dos elementos fundamentais e básicos da festa de Pessa, expressar gratidão. Quantos de nós verbalizamos murmurações, reclamação diante de cenários difíceis e esquecemos de agradecer, de celebrar, de expressar a nossa satisfação por tudo aquilo que o Eterno já fez em nossas vidas? É interessante que devemos sempre colocar acima de todas as dificuldades
a expressão de gratidão, porque aquele que é grato, ele consegue dar continuidade às bênçãos e deixar um caminho, uma porta aberta para que novas bênçãos possam surgir. O próximo elemento se chama carpas. São verduras ou legumes como salsão, rabanete ou batata cozida, que será utilizado dentro do seder de peça, mergulhando em uma tigela de água salgada, que é posta à parte. Essas águas salgadas representam as lágrimas derramadas pelos hebreus durante o período de escravidão. Eu quero declarar sobre a sua vida que se você buscar o Eterno, buscar obedecer aos seus mandamentos de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, automaticamente o Eterno, ele fará com que o tempo de tristeza seja findado e toda a lágrima da sua face seja enxugada. Por isso, obedeça aos seus mandamentos, se incline a buscar a face dele. O próximo elemento que compõe aí o seder de Pêssah é chamado de matzá, ou pão ázimos, que são os pães sem fermentos. Durante o período de seder de Pêssah, durante especificamente os 7 dias da festa de Pêssah, não consumimos fermento, porque o fermento ele tem a capacidade de alterar a fórmula original da massa, ou seja, ele traz uma conotação de falsidade, ele traz uma conotação de algo que não é verdadeiro, por isso ele não é consumido durante esse período. Também temos ali as 4 taças de vinho ou de suco de uva para aqueles que não consomem ali a bebida alcoólica. Essas taças elas trazem um apontamento de forma resumida sobre a redenção, sobre a remissão. Cada uma delas aponta para um versículo que traz uma promessa da parte do Eterno que alcançaria o seu povo com remissão, com redenção e com a liberdade tão sonhada.